Então, a escolha desse tema, ela surgiu por uma necessidade mesmo de entender como que a gente começa numa fase da vida, às vezes está até bem, e de repente é como se a gente fosse puxado de volta, né, para o zero, para a estaca zero. E quando a gente menos percebe, a gente está repetindo os mesmos erros dos nossos pais ou as mesmas atitudes que a gente não gostava quando eles faziam com a gente está repetindo. Ou as pessoas estão dizendo que nós estamos repetindo e a gente não está percebendo. Tem também aquela situação quando você começa um relacionamento achando que dessa vez vai ser top e acontece um mesmo erro que aconteceu com os pais. E aí você termina esse relacionamento, você começa um novo relacionamento, achando que dessa vez vai ser diferente e é a mesma coisa de novo. Então, por que que isso acontece? É a gente faz por querer? Não. Então, esse tema vem para isso. E aí a gente pensa, né, em cima disso aí que você acabou de dizer, né, Cialda, sobre aquele curta-metragem do Vida de Maria. Não sei se vocês conhecem aí. Acho que a Manu conhece, né, Manu? Acho que ela não Quem sei se ela... já assistiu esse Vida Maria, coloca aí para nós. Comenta aí, se você já conheceu, já viu em algum momento esse curta-metragem. Ele é lá de 2006. Ele mostra isso perfeitamente, né? Que é aquele momento, aquele evento de injustiça que ela tá sentindo ali, que o que que é? A Maria, ela tá com papel, escrevendo e desenhando ali, né? Fazendo alguns desenhos, alguns rabiscos ali no papel e vem a mãe dela e fala assim, vai fazer alguma coisa útil, vai lavar a louça. Não sei se é isso que ela fala lá no vídeo, né? Mas ela manda ela fazer uma coisa útil, né? E ela larga aquele papel ali do lado, aquele caderninho e sai para fazer o mesmo que a mãe tá fazendo, né? Carregar o balde de água ali para ajudar a mãe dela, né? E nesse momento ali é Isso, o evento de injustiça dela acontece nesse momento, né? E aonde ela tem que deixar aquilo que dava prazer para ela, que era aprender a ler e escrever, para fazer as rotinas da casa. E quando ela menos percebe, ela está fazendo a mesma coisa com a filha dela. E no final do filme, ele mostra que a mãe fez com ela, que a avó fez com a mãe, que a bisavó fez com a avó, ou seja, não tinha uma nova informação, a única informação era aquela. Houve-se o evento de injustiça e foram repetindo-se as fases desse evento, e então elas entraram no ciclo de autossabotagem. Mas agora vamos falar então o que é um evento de injustiça, já que a gente está entendendo que tem um ciclo que se repete, por que ele se repete? Porque tudo começa no evento de injustiça. É uma sementinha. dor, né? A sementinha da dor ali implantada que naquele momento quem está sentindo, né, que está sofrendo esse evento de injustiça que a gente tanto fala, é aquela emoção de algo que aconteceu comigo e eu não consegui reagir, não consegui trazer aquilo de bom, né? É quando. E não tem a ver com o que a pessoa faz, mas como eu me senti em relação àquilo. Aí a gente pode até pegar um exemplo numa empresa, duas pessoas trabalhando ali, e as mesmas pessoas que trabalharam juntas recebem um feedback do chefe. Olha, vocês precisam melhorar esse trabalho. Uma delas, tudo bem, vamos melhorar. Não entendeu isso como uma dor. A outra pessoa recebe aquilo como uma crítica, como uma ofensa, como não sendo valorizada. E aí, então, entra a semente de injustiça. É tudo aquilo que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente presenciou e que a gente não gostaria de ter presenciado, que a gente quer tirar da nossa vida. Isso é um evento de injustiça.
E aí é tão interessante que a Bíblia ela fala para não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. E aí a gente entende, então é porque eu tenho que perdoar? Não é sobre perdão. Quando a gente assiste o filme Divertidamente, que agora tá aí, né, o 2, a gente entende que a, a última coisa do dia, ou aquilo que fez sentido no dia, vai para a memória de longo prazo. Indo para a memória de longo prazo, se foi um evento de injustiça que foi para a memória de longo prazo, aí ele entra nas fases do ciclo de autossabotagem. Não é? Isso, que é a primeira fase que vem aí nessa aula, que é a mágoa, que é aquele sentimento de ódio, de raiva, de amargura que a pessoa sente e ela fica reclamando daquele evento de injustiça, daquela dor que ela teve, né? Ela sentiu uma emoção muito forte e uma emoção onde ela sentiu raiva, ficou nervosa, ficou com ódio e ela começa a ter uma raiz e essa raiz vai crescer como uma plantinha. Exatamente. Ela começa a crescer ali, Esse a tomar forma, né? é, Aí a gente pode voltar no exemplo dos dois trabalhadores que recebem o feedback do chefe, né? O que sentiu aquilo como crítica, ele foi para casa com o quê? Com raiva, com ódio, com amargura. E ele não resolveu aquilo ali, então toda vez que alguém se aproxima dele, ele fala assim: nossa, eu nunca fui tão humilhado, eu nunca fui tão desprezado em toda a minha vida, eu nunca fui tão desvalorizado em toda a minha vida. Né? Então ele entra o quê? Aquela sementinha ela ganha uma raiz. Ela entra na terra e ali ele começa a reclamar todas as vezes daquele evento. E a gente pode ver também que depois disso entra uma outra fase, Isso, que é a não é? segunda fase, que é o ressentimento. A pessoa reclama do autor da injustiça, né? Que ali é o famoso caulezinho, que está começando a tomar forma ali daquele ressentimento. A pessoa começa a reclamar de quem causou aquele evento de injustiça nela. No caso, o chefe. Ela vai reclamar do chefe, falar assim: meu chefe não poderia ter feito isso comigo. Eu sou tão dedicada, como que ele faz isso comigo? Então ela fica reclamando o tempo todo daquele evento de injustiça, daquele autor, né? Exatamente. Toda pessoa que chega perto, e aí, você tá bem? Não, eu fui muito humilhada, porque o meu chefe, ele não poderia ter feito isso. Então, agora, além dela se sentir humilhada, dela se sentir com raiva da situação, ela ainda começa a reclamar do chefe. Então, toda pessoa que se aproxima dela, ela está reclamando do chefe. E aí, isso vai gerar o quê? Consequências na sua profissão, né? E entra o quê? A terceira fase. Então, primeiro ele começa a reclamar do evento, depois reclama do autor do evento e agora reclama de tudo e de todos. Já não é mais só do chefe que causou aquela crítica, né? Que era algo até positivo, mas não é como aconteceu, é como você se sentiu. Então, não está reclamando mais só do chefe. Agora ele reclama das autoridades, reclama dos governantes, reclama da família, reclama da paternidade, reclama do relacionamento, reclama de tudo e de todos. Nada tá bom mais. Por quê? Porque a sementinha criou uma raiz, cresceu um caule e agora Agora é uma flor. uma florzinha. Já tá ali no vitimismo, né? Ela vai reclamar para todo mundo que se aproximar dela. E não só do ai, não, calma. Do evento em si, né? Isso. Qualquer situação agora Ela vai já é motivo de dor. Qualquer situação já se sensibiliza, já incomoda. Tudo tá ruim. Não tem nada mais agradável, né? tudo em prol daquele sentimento que ela sentiu, que tá armazenado com ela, tá nas emoções dela, ela pegou e vai passar por esse ciclo, né? Vai só aumentando as fases. E aí ela chega na quarta fase, que a quarta fase é do não merecimento. Aí ela já não vai reclamar mais daquela dor. Ela não vai reclamar mais do autor daquela dor, né? De quem causou aquela dor. Ela vai anular o sentido dela. Então ela vai reclamar:
de tudo que aparece, vai reclamar de todas as empresas que vai dar uma oportunidade para ela, vai reclamar das pessoas, vai reclamar dos colaboradores, então dos seus colegas de trabalho. Exato. E nessa fase do não merecimento, ela também, ela nem quer mais trabalhar, porque ela se sentiu tão injustiçada naquela situação, ela não se acha merecedora de ter um emprego agradável, ela não se acha merecedora. Se for na área do relacionamento, a pessoa foi traída, né? Então, o evento de injustiça, a sementinha da injustiça foi a traição, ela primeiro, então, reclama do evento que é a traição, depois reclama de quem a traiu, depois ela reclama de qualquer pessoa, e depois ela o quê? Ela acha que ela não vai se relacionar mais com ninguém. Ela não merece se relacionar com ninguém. Às vezes ela nem fala essa frase, eu não mereço não, mas ela simplesmente o quê? Se afasta. Ela simplesmente não quer mais envolver naquela situação que a feriu. E aí é aonde produz o fruto. Esse não merecimento é onde produz o fruto, né? Eu tenho uma estudante, meus estudantes têm 9 anos, e eu tenho, no Dia Internacional da Mulher, a gente estava conversando, né, sobre o papel da mulher, a importância da mulher, mas que também o homem, ele não pode ser desprezado, né? E aí uma estudante falou assim para mim: Deus que me livre casar, porque depois vai ter homem fungando no meu pescoço. Nossa, misericórdia. Uma criança com 9 anos que não tem essa experiência, ela simplesmente recebeu uma sementinha de injustiça de quem? Da mãe. A mãe é casada, convive com esse pai, com esse marido, que em algum momento a incomodou. Essa criança que não teve experiência nenhuma, mas está recebendo essa informação, vai lá para o sistema límbico, que é aqui atrás. O dia que ela estiver diante de um relacionamento, a chance dela ter um problema é grande. Por quê? Porque ela entrou num ciclo de autossabotagem que não era dela. Então, o ciclo de autossabotagem. Também é aquele mesmo famoso dedo podre, né? Que quando a gente se fala de casamento, a pessoa fala assim: eu não. Porque eu vi os pais, a mãe reclamar do pai, do esposo dela, e ela entrou nesse ciclo de autossabotagem, viveu ali o tempo com a família, e ouviu a mãe falando: casar é ruim, casar é isso. E ela vai atrair pessoas com o mesmo comportamento do pai dela. E ela casa com, muitas das vezes ela pode chegar até casar, né? Com esse acusador, e ele vai ser. Calma aí, acho que tem um bebezinho aqui que ele não quieta, sabe? Vai pra lá, meu amor. Desculpa. Então, aí tem esse famoso dedo podre, né? E ele acaba sendo tão forte que vai replicar. Então, o evento aconteceu com a mãe, onde ela não estava preparada, ela não sabia desse ciclo, né? Aí entra aquela parte de João 8,32 que fala: a verdade liberta. Quando a gente conhece esse ciclo, a gente acaba conhecendo e entendendo o porquê que funciona e por que muitas das vezes a gente teve esse sentimento, né? Mas não soube resolver por conta das nossas emoções e do sentimento que a gente teve lá na sementinha, quando foi o evento de injustiça. E é tão interessante que 95% das nossas ações são inconscientes. Aquilo que acontece na nossa vida vai parar no esquecimento. Mas não é um esquecimento que zera a nossa história. É um esquecimento que fica guardado. Na hora de tomar uma decisão, a pessoa sempre fala: eu nunca mais vou envolver com ninguém, com um homem que vai me trair, ninguém nunca mais vai me trair, eu nunca mais vou pegar um emprego aonde a pessoa vai me humilhar, eu nunca mais vou envolver numa situação dessa. Então, assim, ela não quer repetir, né? Mas tá guardado aqui, e na hora do impulso, quando acontece, aciona um gatilho, a pessoa reage da mesma forma que ela não gostaria. Ela reage da mesma forma que reagiram com ela. Então é quando a gente percebe o quê? Estamos repetindo a mesma
coisa. E se a gente buscar na nossa história, a gente vai encontrar ações nos nossos pais, ações que eles não contaram ou que caíram no esquecimento, ações nos nossos avós, ações nos nossos bisavós, e essa sementinha vai sempre rodando em ciclo. Se a gente buscar o evento dessa pessoa que se sentiu injustiçada pelo chefe, que foi só um feedback, a gente vai voltar onde? Lá na infância, lá na paternidade. Muito provável, ela não foi validada pelos pais, pelo pai ou pela mãe, no momento em que ela fez uma atividade. Os pais não souberam trabalhar os pontos de melhoria naquele momento. E isso foi a sementinha que foi replicada na fase adulta. Quando ela chegou diante do chefe, ela não soube lidar com esse feedback, que é saudável para a outra pessoa, recebeu, tranquilo. Tanto é que ela melhorou o desempenho. Mas essa pessoa se sentiu injustiçada porque ela não tinha habilidades na fase atual. Mas não é sobre o acontecimento, né? Não é sobre quem está falando, Não. quem está causando, é sobre o sentimento que eu estou sentindo naquele momento, é sobre a Exatamente. emoção que a pessoa despertou, aquele gatilho que a pessoa despertou em mim e eu não Exatamente. consegui resolver. Eu armazeno essa emoção e eu me vejo seguir cada fase dessa e repetir, porque se eu não resolvo, se eu não me liberto, se eu não crio, não desenvolvo habilidade. E aí, quando a gente fala de um processo, a gente tem essas habilidades, né? Que a gente mostra que essas habilidades só vai facilitar o nosso relacionamento, seja ele profissional, pessoal, familiar, que facilita com que nós gerimos essas emoções que a gente sente em determinada situação do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, né? Não, porque... Exatamente. E é tão interessante que a gente precisa encontrar o caminho para resolver, né? Que a gente está falando que, tá, já identifiquei. Eu percebi que em mim tem repetido algumas ações, nas pessoas próximas também tem repetido algumas ações, mas e aí? O que eu faço com isso tudo? Não é? O que eu vou fazer com isso tudo? Como que eu vou resolver? Como que sai desse ciclo? Aí a gente tem um processo de 12 sessões, onde a gente trabalha o evento de injustiça, né? Porque nem sempre a gente consegue identificá-lo assim de forma rápida, mas a gente vai descobrir o evento, a gente vai trabalhar esse evento de injustiça, a gente vai entender as consequências, porque não é só você repetir as mesmas características de quem causou a dor, né? Tem mais 6 consequências desse ciclo. A gente vai trabalhar como que sai desse ciclo, tudo isso nesse processo. A gente vai entender o ressignificar, porque não é sobre perdão. Porque muitas vezes fala, eu não quero nem saber de perdão. Ou então outras pessoas falam, poxa, eu já tentei tanto perdoar, eu já liberei tanto o perdão, mas não é sobre perdão. É sobre dar um novo sentido para essa história. E nesse processo de 12 sessões, a pessoa sai de lá conseguindo resolver esse evento de injustiça, saindo desse ciclo de autossabotagem e vivendo a vida que ela merece, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela acha que ela tem um objetivo que ela quer, mas às vezes o que ela merece é muito melhor do que o que ela quer. Mas ela não consegue viver justamente por conta desse ciclo, que se repete, que puxa de volta, que toda vez que ela sai, que ela começa de novo, ela acredita que agora vai dar certo, mas isso é, né, como se fosse um imã puxando de volta para aquela situação inicial, que é a sementinha da injustiça. E também tem as habilidades que quando acontecer isso, né, você aprender a se blindar, né? A blindar a mente, a melhorar essa conexão sua, essa habilidade sua. Tudo isso são Exatamente. ferramentas que melhoram o nosso comportamento, né? Exatamente. Então, para a gente poder avançar, a gente precisa se conhecer. Como é que eu vou
caminhar com outra pessoa, como é que eu vou ter um relacionamento saudável, tanto na família, como na vida amorosa, como até mesmo entre os amigos. Até mesmo entre os amigos. Se eu não me conheço, se eu aceito tudo, se eu me submeto a situações que eu não gostaria de submeter, mas porque eu não me conheço, eu acabo sendo paralisada. Quem não sabe aonde quer ir, acaba indo em qualquer lugar, acaba aceitando qualquer caminho, né? Qualquer tratamento, acaba aceitando qualquer tratamento que vem e melhora até os seus relacionamentos, tanto pessoal, né? Exatamente. Então, o autoconhecimento, assim, ele é maravilhoso. E conhecer o seu evento de injustiça e o que te puxa de volta para trás para repetir as mesmas atitudes dos seus pais, ou mesmo suas desde a infância, é libertador. Conhecer e sair deste ciclo é libertador.